Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Hélio Gustavo, professor de robótica com Arduino. Aqui você aprende a ministrar aulas mágicas de robótica com Arduino para crianças e adolescentes. Seja muito bem-vindo. E eu estou aqui numa série de vídeos de aquecimento para o Congresso de Aulas Mágicas para Professores, que é um evento 100% online e 100% gratuito, que tem o objetivo de mostrar a você como desenvolver aulas mágicas de robótica com Arduino. O objetivo é esse. E para estar inscrito neste congresso é muito simples. Basta você vir aqui na descrição do vídeo, acessar o link para fazer a sua inscrição colocando o seu melhor e-mail. Depois, você vai ser redirecionado para o nosso grupo do WhatsApp. E lá eu vou lhe dar gratuitamente os meus livros no formato digital, né? Então eu tenho esse livro aqui, que é Seja um Professor de Robótica com Arduino, né? Escrito e lançado por mim. E tenho também esse livro de Faça um Robô com Inteligência Artificial, escrito e lançado por mim. Então esse livro ele vai te dar os princípios pedagógicos para você ministrar aulas mágicas de robótica com Arduino. E esse livro aqui é um livro que vão te dar, para quem deseja se aprofundar mais, mesmo do zero, princípios técnicos para fazer projeto de robótica com inteligência artificial para encantar os seus alunos. Então aqui é para encantar os alunos e aqui é para capacitar o professor. Então o professor precisa estar bem tecnicamente e precisa também estar bem pedagogicamente, tá? Além disso, tem outros e-books que eu vou dar gratuitamente somente para quem tiver lá no grupo do WhatsApp, tá? Muito bem, nós estamos nessa jornada, né, nos episódios de aquecimento, e eu já falei aqui dos dois desafios que o professor de robótica tem, que pode ocasionar, né, se esses desafios não forem solucionados, não forem vencidos, podem gerar 9 problemas. Gustavo, quais são eles? Olha o episódio de número 1 que eu falei sobre os dois desafios que você pode enfrentar para que você evite os 9 problemas em sala de aula. E assim você ministre aulas mágicas para os seus alunos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse tema aí. Ó. Eu vou falar sobre esse tema que está aparecendo aí. Que tipo de professor você é? Faça uma autoanálise para se capacitar. Episódio 2. Então, não, vale lembrar que esse episódio 2 faz parte do aquecimento para o Congresso de Professores de Robótica na Aula Mágica. Então, se você quer desenvolver uma aula mágica, uma aula lúdica, uma aula dinâmica, como eu falo aqui no livro, né? Aulas mágicas, lúdicas e dinâmicas, você precisa se capacitar pedagogicamente com o método da aula mágica. Tá? Vamos lá. O meu objetivo aqui, o meu objetivo é fazer com que você está aí também faça uma autoanálise de que tipo de professor você é. Eu falei aqui já na minha história e eu disse que um dos alunos, assim quando eu comecei a dar aula, me chamou de um péssimo professor. Eu não tinha parado para fazer essa autoanálise. Mas depois eu queria desistir, né? Imagina, você ouvir de um aluno seu, porque naquela hora ele foi reprovado e por falta, e ele disse: "Você é um péssimo professor", e foi embora. E aquilo me fez refletir muito sobre minha atuação como docente. E eu busquei melhorar. É muito importante que o professor faça essa autoanálise de tempos em tempos, porque o aluno disse, mas nem todo aluno vai dizer. Então, foi ruim ouvir aquilo naquele momento, mas foi bom porque eu busquei me incapacitar pedagogicamente. Eu ouvi da pior forma. Eu ouvi o aluno dizer que eu era um péssimo professor. Fiquei assim naquele momento, mas depois que eu coloquei a cabeça no travesseiro, eu disse, realmente ele está certo. A minha aula é chata, a minha aula é maçante, eu não utilizo metodologias ativas, eu só faço escrever aqui no quadro, porque foi meu primeiro ano como professor e eu não tinha a capacitação pedagógica. Então fui bastante questionado pelos alunos. E principalmente no curso técnico. Naquele momento, os alunos queriam prática. E não é diferente com crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes precisam de prática.
Você não pode ser um professor 100% teórico. Você precisa ser um professor que utilize metodologias ativas de aprendizagem para fazer com que o aluno ele entenda através da prática, através da discussão, através da troca de ideias, através de trabalhos em equipes. Enfim, o professor precisa trazer metodologias novas. E eu não era assim. E essa foi uma análise feita pelo aluno. Não era melhor que eu tivesse feito e tivesse buscado trazer? Então, antes de falar aqui os tipos de fazer essa autoanálise, né, que tipo de professor você é muito importante eu dar esse freio em você. O professor também precisa aprender. O professor também precisa ser corrigido. Muitas vezes o professor dá nota para os alunos, mas qual é a nota do professor? Qual é a nota que você daria para você mesmo? Você é um bom professor? Você é um professor ruim, um professor ótimo, um professor excelente? Que tipo de professor você é? Então o professor precisa fazer essa autoanálise. A todo momento, eu fico com uma preocupação muito grande. Que tipo de professor eu sou? E eu pergunto todos os dias para os meus alunos, todas as aulas. E aí, tá boa a aula? Você quer mudar alguma coisa? Tem alguma sugestão? Tá bom assim? Tá aprendendo? Posso avançar? Então, o feedback contínuo de sempre estar perguntando ao aluno e estar disposto a mudar, porque muitos professores não querem mudar. Muitos professores estão na zona de conforto. Então, dê uma freada e faça uma autoanálise. Tenha contato com outros professores. Você está tendo comigo aqui. Eu tenho certeza que você está muito feliz de estar tendo esse contato aqui comigo. Então é muito importante que o professor ele tenha este momento de refletir, tá? Então reflita, porque muitas vezes a gente coloca a culpa no governo, coloca a culpa em várias coisas, mas não faz uma autoanálise, tá? Então eu vou mostrar aqui para você rapidamente. Pronto, vou mostrar aqui 4 tipos de professores. Qual é o seu, né? Então, que tipo de professor você é? Opa, pronto, aqui, vamos lá. Agora foi, né? 4 tipos de professores. Qual é o seu? Então, como educadores, enfrentamos desafios diários. Nosso impacto vai além do conteúdo. Então, essa reflexão nos convida a uma jornada de autoconhecimento profissional. Então, é fundamental o professor ele fazer essa reflexão, essa autoanálise, ele parar de tempos em tempos. Então, assim como um profissional, se você, não importa se você, por exemplo, se você é um marceneiro, se você é um confeiteiro, se você é um programador, se você é um motorista, enfim, não importa qual a profissão. Toda profissão ela precisa se atualizar. O profissional precisa se qualificar. Ele precisa buscar a capacitação. E o que nós vemos é que muitas vezes o professor tem uma resistência de buscar essa capacitação, porque ele acha que ele não precisa aprender. Então é muito importante. Eu espero que esse não seja o seu caso, porque você está aqui me escutando. E se você está me escutando, provavelmente você entende que é importante. Eu falo isso porque eu vejo muitos professores dando aula há 20 anos da mesma forma. Como é que esse professor ele não se sente incomodado? Ele precisa mudar a metodologia de aula. Então, essa reflexão é fundamental. Então, vamos avançar aqui. Pronto, vamos lá. A realidade da educação brasileira. Então, nós temos os desafios sistêmicos, onde o sistema educacional brasileiro enfrenta obstáculos complexos. Depende de múltiplos fatores para funcionar. Governo, gestão escolar, alunos e professores formam essa engrenagem. Nós sabemos que o sistema educacional ele não é formado só pelo professor. Eu sei disso. O sistema educacional é formado pelo governo, pela gestão escolar, né? O governo ali trazendo a BNCC, seja escola pública ou privada, mas tem que seguir a BNCC. Temos a gestão escolar, ali os diretores,
os coordenadores pedagógicos, temos os alunos e temos os professores. Então temos uma engrenagem. E aí, muitas vezes, o professor diz assim, olha, não depende só de mim, depende do aluno, não depende só de mim, depende da gestão escolar, não depende só de mim, depende do governo. E aí ele deixa de fazer o papel dele, né? Deixa de fazer essa autoanálise. Então, ó, não controlamos tudo, mas temos poder sobre nossa capacitação pedagógica. Podemos transformar nossa metodologia de ensino diariamente. Então, essa engrenagem, ela pode ser frágil de um lado, mas pode ser muito forte do outro. E isso vai depender do professor. O professor ele fizer a parte dele bem feita, eu gosto de falar que o professor é o coração da escola. Muitas vezes você tem uma infraestrutura ruim, mas o professor consegue fazer o aluno aprender, né? Ele consegue tirar um coelho ou 10 coelhos da cartola, fazer milagre, fazer chover com a falta de equipamentos, com a falta de computadores, com a falta de estrutura, com a escola em decadência, mas ele consegue fazer o aluno aprender. Então, se você encontrar o professor disposto a ensinar e o aluno disposto a aprender, essa parte da engrenagem ela vai funcionar bem. Mas é preciso uma autoanálise. Então, em primeiro lugar, eu preciso observar. Analisar o meu comportamento em sala de aula com honestidade. Então, muitas vezes a gente analisa o comportamento do aluno, analisa a nota do aluno, ou a prova, né, o exercício para dar uma nota ao aluno. Mas a gente não observa o nosso comportamento. Identificar, reconhecer seus padrões e tendências como educador. Então, você já parou para pensar o que você faz que você poderia mudar e o que você faz de bom que você poderia melhorar? Então, você tem, todos nós temos, pontos a serem excluídos dos nossos hábitos, pontos para serem mantidos e melhorados. Mas se eu não observar e se eu não identificar, eu não vou evoluir. Eu não vou crescer continuamente como profissional da educação. Então a evolução ela se dá quando eu estou constantemente observando, identificando os pontos de correção que precisam ser excluídos da minha vida como educador e os pontos bons que eu posso intensificar. E transformar, implementar mudanças positivas na prática. Então eu preciso trazer para a prática não só observar, mas realmente fazer diferente. Então, o primeiro tipo de professor é o professor reclamão. É um professor que foca nos problemas, concentra-se apenas nas dificuldades, não busca soluções práticas. É o professor que só culpa o sistema, responsabiliza apenas fatores externos e não reconhece sua própria responsabilidade. E aquele professor que traz a energia negativa, né, que contamina o ambiente escolar, desestimula colegas e alunos. Então você vai ter professores que só vivem reclamando, é muito ruim. Nunca o problema, ele nunca pode fazer nada, toda a ação dele depende de fatores externos, por isso que ele não faz nada para melhorar, que não é verdade. Tem atitudes, tem melhorias que só dependem do professor. Ah, mas eu tenho que comprar um componente de responsabilidade da escola. É verdade. Mas qual é o problema de você comprar materiais inovadores para sua sala de aula? Eu cansei de comprar. Tem muita coisa que dá para fazer. A forma de falar, a oratória, materiais novos, slides. Então, tem muita coisa que dá para fazer ao invés de ficar somente reclamando, tá? Então, tipo 1, o professor reclamão, não recomendo que você não seja ele, tá? Tipo 2, o professor preguiçoso. É o professor que faz apenas o básico necessário. Ele tem um mínimo de esforço. É o professor que usa o mesmo material por diversos anos. Olha, eu dou aula há muitos anos. Eu faço material todo ano. Né? Eu faço material digital, eu faço material em áudio, faço material em vídeo, faço material em live, faço material em videochamada, eu faço material, um livro que está escrito, enfim, eu escrevo muito. Então o professor ele precisa estar... porque a produção de material é como se fosse, comparando com o jogador de futebol, é como se fosse o atleta de futebol, ele tá ali jogando bola, ele tem que estar dentro de campo exercitando a arte de jogar bola. E o professor, quando ele desenvolve novos materiais, ele está exercitando a sua arte,
a sua arte de ensinar. Como é que o professor exercita a sua arte de ensinar? Produzindo materiais novos, produzindo coisas novas. Então o professor ele precisa estar produzindo novas coisas. E o professor preguiçoso, ele tem uma resistência à atualização. Evita aprender novas metodologias que o tire da zona de conforto, que o tire da... Ah, eu já faço essa aula dessa forma há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos. Para que mudar? Então é o tipo de professor preguiçoso. Tem também um professor irresponsável. Então o professor irresponsável é o professor que tem ali basicamente a falta frequente às aulas. Ele falta muito, ele falta por qualquer coisa. Era muito difícil faltar minha aula, muito, mas muito mesmo. Acho que em 6 anos e meio de aula na escola técnica que eu dei, eu faltei acho que uma ou duas vezes. E na escola de robótica que eu dou agora, eu não faltei ainda, né? Muito difícil eu faltar, muito, né? Então, você vê que tem professores que são irresponsáveis e os alunos sabem disso. Muitas vezes os alunos saem de longe, pegam 2 ônibus, chegam lá e o professor só vive faltando. Isso é horrível. Então, o professor não cumpre prazos importantes, deixa os alunos sem orientação adequada, deixa os alunos sem aula. Então, você vê que é um professor que ausente, professores que são desorganizados. Não é uma das características do professor responsável ser desorganizado. Ele não planeja a aula dele, ele faz improvisação na aula ali de forma constante, ele não para fazer o planejamento pedagógico dele e avaliações mal elaboradas. Você vê que isso tem um impacto negativo. Por quê? Porque prejudica o aprendizado dos estudantes e cria lacunas de conhecimento, desvaloriza a profissão docente. Então, esse é o tipo de professor que queima a classe educacional. E eu espero que você não seja esse tipo de professor, tá? Eu espero que você seja esse próximo aqui, ó, o professor mágico, que é o professor que leva inspiração, transforma vidas com conhecimento, leva inovação, que busca constantemente novos métodos, que se capacita, estuda e se atualiza regularmente. Então, ele se enxerga como um eterno aprendiz dentro da sala de aula. Ele diz assim: eu sou o melhor aluno que tem aqui. Eu sou o aluno mais esforçado e dedicado dentro da sala de aula. O professor mágico, ele nunca se vê na posição de que ele diga assim: eu não preciso aprender. E o professor mágico, ele se dedica, ele ama ensinar e inspirar os alunos. Ele leva projetos de robótica, projetos lúdicos, criatividade, inovação. Ele está aprendendo. Então, é um professor que, na verdade, os alunos o enxergam como o aluno mais avançado dentro da sala de aula. Então, esse é o professor mágico, tá? Então, traz aqui algumas reflexões para as nossas vidas, que é: nós precisamos transformar a prática docente. Primeiro, eu preciso me questionar o tempo todo. Que tipo de professor eu sou? Definir os objetivos. Que tipo de professor eu quero me tornar? Planejar mudanças. Que passos você precisa dar? Que passos eu preciso dar? Quais são as ações necessárias? E entrar em ação e fazer exatamente o que precisa ser feito. Então é isso. Eu espero que você tenha entendido e, e espero que você tenha feito a sua autoanálise. Que tipo de professor você é? Será que a culpa do aluno não ter aprendido é culpa do aluno? Pode ser. Tem alunos que realmente não querem de jeito nenhum. Por mais mágico que o professor seja. Mas será que não é sua também? Será que a culpa não é do professor? Teve um vídeo que eu fiz, eu até excluí esse vídeo, não era para ter excluído não. Me arrependi. Que o nome do vídeo era: A culpa é do professor. A culpa é do professor. Rapaz, gerou tanto haters. Tantos outros professores ficaram chateados comigo. Ah, a culpa é do governo. A culpa é dos outros alunos. Calma. A culpa também é do professor. Então não é sempre do professor, mas também é. Tem casos que também é do professor. Tem casos, tem alunos que não aprendem porque o aluno foi responsável. Mas tem casos que o professor, o aluno se esforça, mas não consegue aprender. Então é preciso fazer essa reflexão. Então, se você ainda não fez, faça. Faça. Que tipo de professor você é? Que tipo de professor eu sou? Eu sou um professor
preguiçoso? Eu sou um professor irresponsável? Eu sou um professor reclamão? Ou sou um professor mágico que contagia os alunos, que os alunos aprendem, que os alunos se inspiram, que os alunos ficam encantados comigo? Então pensa nisso, beleza? Então é isso. Espero que você tenha entendido. Eu espero você aqui no Congresso de Aulas Mágicas para professores de robótica com Arduino. O evento é 100% online, 100% gratuito. Não esqueça de fazer sua inscrição aqui no link que está na descrição. E depois entrar em nosso grupo do WhatsApp para receber os meus livros no formato digital de forma gratuita. Então vai te dar um norte pedagógico muito bom. Então tenho livros, tenho cursos, eu tenho muita coisa. Muita coisa pronta, gravada, escrita, que você já pode usar hoje em sala de aula, mas só para quem estiver no grupo do WhatsApp, beleza? Então valeu, eu te espero no próximo episódio.